Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, esta palavra hoje nos coloca diante de um desafio muito grande, o julgamento de Deus. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Este Evangelho nos coloca diante de uma realidade de ampliar a nossa visão, nosso horizonte sobre a questão do fim. Porque não existe apenas um fim individual, que termina lá na morte desembocada da vida, mas também um fim coletivo. Não é só a história de cada um, a minha, a tua, que está sob o julgamento de Deus, mas também a história humana está submetida ao julgamento divino. E é interessante porque São Lucas é o evangelista que melhor nos ajuda a refletir sobre esse fim comunitário, esse fim cósmico. É uma história de salvação que reflete sobre a fé. Veja, assim como Jesus, que atravessa as águas e o fogo para cumprir o amor de Deus, também nós, os discípulos, precisamos atravessar esta água, este fogo, fazendo a opção radical por Cristo. Por isso, o presente, o hoje, é o tempo propício da nossa conversão. A conversão é a adesão a Cristo, a adesão a Deus, a adesão ao Senhor da história. Esse fogo da qual o Evangelho nos apresenta hoje, ao mesmo tempo é o fogo do juízo final, mas sobretudo é o fogo de Pentecostes, o fogo do amor de Deus. Porque o julgamento definitivo de Deus é esse dom do Espírito, que marca o início dos tempos e também o início dos últimos tempos. Por isso, Pedro, quando estava lá em Pentecostes, qual é a proposta que Pedro faz? A conversão. E o Pentecostes é o que senão o derramamento do fogo, o derramamento do Espírito. O fruto do Espírito é a conversão de vida. Se queremos ser contado entre os eleitos de Deus, precisamos querer o batismo do fogo, o fogo do amor de Deus, que nos abre para um processo verdadeiro de conversão. Por isso, diante desta palavra, hoje, questionemos o coração. Onde você e eu precisamos de conversão? Onde precisamos entender que, por causa de Deus, às vezes teremos que ficar contra pessoas queridas da nossa vida. Não é que Jesus nos coloque contra, é que as pessoas às vezes fazem opções contrárias a Cristo e eu não posso negar a Cristo para ficar ao lado dessas pessoas. Esse é o significado quando o Senhor disse: eu vim trazer divisão na terra. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Esse é o significado. E quantos, por respeito humano, com medo de ofender e trair pessoas, traem a Deus, negam o Evangelho. E o que Jesus está dizendo é isto: aqueles que se decidirem por mim não terão medo de ficar contra o mundo até, mas a meu favor. Porque quem não é comigo está contra mim.
É muito sério isso. Precisamos perguntar ao nosso coração de que lado eu estou, a quem eu escolho amar, Deus ou as pessoas. Não que o amor de Deus nos coloque contra as pessoas, entenda bem isso. Não. Frente a muitas escolhas que as pessoas fazem, nós não podemos, infelizmente, ficar na mesma estrada. É preciso fazer uma escolha. E às vezes essa escolha nos coloca frente a uma realidade difícil, que nos causa dor. Mas lembra do que disse os Atos dos Apóstolos. É preferível obedecer a Deus que aos homens. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.